Então, vamos lá. Bom dia a todos. Darei início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, 1º de março, né? Turma do horário AB manhã. Vamos falar hoje sobre cotagem, cotas. Já vimos dentro do desenho técnico algumas caracterizações associadas às vistas ortográficas, que nada mais é do que a representação, né, do documento técnico dentro das vistas para o completo detalhamento dos mesmos. Posteriormente, vimos alguns acessórios das cotagens, acessórios esses que a gente aplica nas vistas, justamente para facilitar a compreensão e maior detalhamento das mesmas, como, por exemplo, os cortes, detalhes, seção. E para completar esse detalhamento, a gente vai ver hoje as cotas, como cotar um elemento, qual seria a forma correta de realizar essa cotagem, né? A cota nada mais é do que você determinar dimensões, né, valores, dados numéricos aos elementos, de tal forma a possibilidade de fabricação, confeccionamento e compreensão do mesmo. Então, vamos lá. Estou só organizando aqui. Vamos lá. Cotagem, né? É a representação gráfica no desenho das características do elemento, através de linhas, notas e um valor numérico referente à medida, né? A unidade de medida. Essa cota, ela pode ser classificada de 3 formas. Como assim? Funcional, não funcional e auxiliar. Qual que é a diferença dessas cotas, né? Funcional, ela é essencial para a função do objeto. Então, toda vez que você olhar aqui nessas figuras apresentadas abaixo, nós colocamos um exemplo de um parafuso. Tudo que for F, ela é funcional. Vou fazer sem máscara aqui. Eu estou sozinho numa sala, talvez facilite aí a compreensão e também a possibilidade de eu falar melhor. Que ela é funcional? Ela é essencial para a determinação dos parâmetros da peça. Não funcional, não é essencial para o funcionamento do objeto. E auxiliar somente para informação. A contagem auxiliar não influi, né, nas operações de produção ou de inspeção. É derivada de outros valores apresentados no desenho ou documento. Ela não aplica tolerância. Está escrito como auxiliar. Vou dar exemplos para vocês compreenderem qual é a diferença de uma ou de outra. Por exemplo, nós colocamos o desenho técnico aqui de um parafuso. Quando você compra um parafuso, a especificação do mesmo, ele é por meio da bitola, que a gente chama dele, né, do diâmetro dele nominal. Então, o M10, ele tem um diâmetro nominal de 10 milímetros. O M12, diâmetro nominal de 12 milímetros. O M10, M12. Pelo comprimento. Então, eu compro lá, por exemplo, o parafuso M10 por 60. Ele tem um diâmetro nominal de 10 milímetros e um comprimento aqui, ó, de 60, que é até da parte inferior da cabeça, né, dele até a ponta da rosca. E essa altura aqui da cabeça é uma consequência. Ela não entra na medida do parafuso, tá? Então, o que acontece? Quando eu trabalho num projeto, eu preciso determinar a dimensão do parafuso, você vai dar o diâmetro pelo comprimento da haste da rosca. A haste é essa região rígida dele, a rosca é a região que tem a rosca do parafuso. Ah, professor, então a altura da cabeça, ela é uma cota não funcional. Ela não influi no seu projeto. E o que seria uma cota do parafuso por completo? Tanto a parte roscada quanto a parte externa. Seria uma cota auxiliar. Por que uma cota auxiliar? A cota auxiliar, ela vem na questão da informação completa do elemento. Muitas vezes a auxiliar, ela está ali para não precisar que o operador, ou você que esteja interpretando o desenho, faça uma conta, né? Ah, se eu somar esse com esse, vai dar tanto. Em vez de eu contar, eu posso falar uma conta não funcional aqui que já tem a somatória dos dois. E isso facilita muitas vezes a compreensão, acelera o processo de você entender sobre o projeto. Professor, outra cota auxiliar ou não funcional. Vou dar vários exemplos.
Temos alunos aqui da mecânica e alunos da produção. Vamos pensar assim, o engenheiro mecânico, ele precisa de cotas para a fabricação do elemento. Então, quando eu vou fazer o elemento, eu preciso de medidas específicas, como altura da rosca, profundidade da rosca, né, passo e assim por diante. São cotas, são medidas essenciais, funcionais para a fabricação. No entanto, para o engenheiro mecânico, a dimensão, por exemplo, somente dessa região, ela não é tão importante. Não faz diferença no momento da fabricação. No entanto, quando esse produto estiver pronto e precisar passar por um processo de inspeção, como assim é um processo de inspeção? Nós vamos tirar uma amostra em função do número de produtos realizados, uma amostragem, para fazer a verificação de cotas e medidas e, dessa forma, verificar se está todo mundo ok. Geralmente, essa parte de controle de qualidade, né, é feita pelo pessoal da produção. Então, o engenheiro de produção vai lá, vai pegar, e aí ele vai ter cotas, talvez, auxiliares e não funcionais, que ele vai fazer a medida para verificação do parafuso. Ok? Então, tem diversos momentos distintos da vida útil ou da fabricação desse elemento, onde as cotas funcionais e não funcionais serão aplicadas. Então, professor, quando eu fizer um desenho técnico, eu tenho que colocar todas essas cotas funcionais e não funcionais? Não sempre. Você pode ter um documento técnico detalhando a fabricação do elemento e um outro documento técnico especificando a validação e aferição do elemento. Então, você pode ter dois documentos dentro do seu arquivo lá que informa para dentro da empresa, ok? Pessoal, lembrando, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Todas as cotas ou cotagens necessárias para descrever uma peça ou componente devem ser representadas, né, diretamente no desenho, de forma clara, objetiva e por completo. Isso é uma frase muito interessante. Se você conversar com pessoas de desenho técnico, pessoas com mais experiência, vamos falar assim, hoje na melhor idade, né, que trabalharam na época que o desenho técnico não tinha tantos recursos de informática, né, digitais como nós temos hoje, eles falam muito de você saber fazer conta de cabeça, você interpretar desenho, você ter características ali, um conhecimento um pouco maior dentro da ferramenta. Naquela época, quando a pessoa trabalhava nesse setor, ou trabalhava diretamente com a interpretação de desenhos técnicos, ela não tinha tantos recursos de distração como nós temos hoje. Quando eu falo de recursos de distração, é o próprio celular. Porque, assim, você faz um desenho técnico, vou dar um exemplo muito simples para vocês, você já deve ter dado esse exemplo em outras situações, e é uma coisa que acontece muito na empresa. Vocês não veem o que acontece até no dia a dia de vocês. Se eu faço o dimensionamento de um elemento, e dentro dessas cotas eu coloco valores implícitos, como assim? Eu preciso fazer somatórias ou contas para ter o valor completo do elemento. Não tem problema, qualquer pessoa sabe fazer conta, né? No nível que nós estamos hoje trabalhando, estudando. Então, eu posso pegar lá e fazer de cabeça, mas é um risco que você pode errar, não temos costume de fazer conta de cabeça. No entanto, eu posso pegar meu celular tem uma calculadora. Só que a partir do momento que você está aqui trabalhando e você pega seu celular para fazer uma conta, quando você desbloqueia ele, primeira coisa que aparece, as mensagens, né, dos grupos de WhatsApp, redes sociais em geral. E aí você vai olhar essas mensagens, vai responder, vai ver lá quem curtiu, quem não curtiu, quem postou, vai responder alguma coisa. Depois de um tempo, você vai parar e falar, nossa, aqui que mesmo peguei o celular para aqui. Aí você vai voltar e falar, era para fazer essa conta. Aí você vai fazer a sua conta. Ou seja, você perdeu um bom tempo ali de raciocínio para desenvolver aquela atividade. Muitos de vocês já devem ter passado por isso. No entanto, por isso que a gente fala hoje em dia que é interessante você representar, né, o elemento de forma clara, objetiva e por completo, a fim de evitar a necessidade, hoje, de acessar lá e pegar. Se no final do dia você vê que você não está chegando no seu objetivo, não está atingindo a meta, muitas vezes são essas pequenas dispersões somadas, né, que você vai tendo aí a ineficiência do trabalho, ok? A cota deve ser, né, localizada na vista ou corte que representa mais claramente o elemento.
Quando a gente fala mais claramente, geralmente as arestas visíveis. Não é recomendado você cotar arestas ocultas, né? Pontilhadas. Desenho de detalhes devem apresentar a mesma unidade, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente coloca dimensionar as cotas dentro de uma peça, dentro do desenho, ela deve ser representada sempre na mesma unidade, uma unidade única. Por exemplo, no nosso caso é o milímetro, nós trabalhamos em milímetro. Para todas as cotas, sem o emprego de símbolo. Então, se nem toda cota eu preciso colocar lá o valor mm, né, de milímetros, outro valor milímetros, não. Eu só coloco o valor com as casas decimais representantes do desenho técnico, e lá na legenda, né, que a gente vai ver no carimbo da folha, nós vamos ver a unidade do documento. Se for necessário, para evitar o mal entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda, como eu falei para vocês, onde outras unidades devem ser empregadas na parte da especificação do desenho. Então, nós temos um desenho técnico todo em milímetro, só que eu tenho ali um valor que ele não está em milímetro. Aquele único valor, ele deve ser representado com a unidade dele. Então, por exemplo, eu posso ter todas as medidas em milímetros, mas eu tenho um elemento representado ali que eu estou especificando capacidade máxima de torque, por exemplo. Aí nós vamos colocar lá valor tal, newton-metro, ou de pressão, quilopascal, e assim por diante. Ou medida mesmo em polegada diferente, você colocaria ali naquele elemento. Não especificar os processos de fabricação ou métodos de inspeção, exceto quando forem indispensáveis para assegurar o bom funcionamento ou intercambiabilidade. O que é intercambiabilidade? Quando você sabe que aquela peça vai trabalhar em conjunto com outra, né? Então, dentro do desenho técnico, você já pode fazer detalhamento tanto do processo de fabricação quanto dos métodos de inspeção daquele elemento, ok? Cotar somente é necessário para descrever o objeto ou produto acabado. Um elemento de objeto ou produto acabado deve ser definido por mais ou uma cota, nenhum deles, né? Então, vamos lá. Se eu fiz o comprimento do parafuso já nessa vista, eu não preciso repetir ele na outra vista. Ou novamente. Então, cuidado para não ficar muito repetitivo o seu desenho. Isso também traz ali uma poluição visual. Onde for necessário a cotagem de um estágio intermediário da produção, por exemplo, o tamanho do elemento antes da cimentação, o acabamento, tratamento superficial. Então, você pode ter estágios de cota, como falei para vocês, onde a adição da cota auxiliar é vantajosa. Cotagem funcional deve ser escrita diretamente no desenho. Ocasionalmente, a cotagem funcional escrita indiretamente é justificada ou necessária. Aqui nós temos um exemplo muito simples, tá? De aplicação. O que acontece aqui? Nós temos a mesma peça representada em 3 formas de cotagem. Então, veja que nós temos aqui uma peça cilíndrica, onde eu tenho um diâmetro e outro, nós não estamos contando diâmetro, apenas comprimento. Eu tenho o comprimento dessa primeira seção, dessa segunda seção. E aí aqui você olha, o que seria funcional para nós? Eu sei o comprimento dessa primeira peça, ela tem 25 milímetros, com uma tolerância aqui de mais ou menos 6 décimos de milímetro, centésimos de milímetro, desculpa. E aqui 15 milímetros, com mais ou menos 1 centésimo de milímetro. Beleza. Veja essas duas unidades, essas duas medidas. Para eu fazer a verificação, é legal. Sou da engenharia da produção, pego lá a minha pecinha aqui na mão, pego o meu parquímetro, faço a primeira medição, 25, faço a segunda, né? 15, maravilha, dá para eu fazer uma inspeção. No entanto, o engenheiro mecânico, quando vai fabricar essa peça, ele precisa pegar um blank. O que é o blank? É a peça bruta para ser usinada. Qual seria o comprimento dessa peça? Que ele precisaria cortar lá da barra de 6 metros para tirar essa pecinha. Professor, é só somar 25 com 15, 40. Aqui é fácil, né? E se fosse números quebrados e o cara somar errado? Então, o que eu faço? Olha aqui outros 2 exemplos. 25. Mas o total dela é 40. Legal. Então, eu vou pegar, cortar com 40 ali, aproximadamente 40 para poder usinar e facear. Usina esse aqui com 25, o resto é consequência. Cuidado. Você precisa fazer conta ainda, porque você precisa saber esse valor. E aqui é a mesma ideia, só que não deu os 25, deu 15. 40 e o 15, eu teria que achar os 25.
Veja que nos 3 casos você precisou fazer conta. Aqui as cotas elas são apresentadas de forma funcional, são essenciais para você entender a peça. No entanto, o que custaria você ter a cota de 25, a cota de 15 e a cota de 40? A cota de 40 ajudaria o cara lá na hora do corte da barra para a fabricação da peça. Na hora da usinagem, ele ia fazer essa leitura para fazer os 2 elementos. Posteriormente, na inspeção, eu precisaria dessas 2 cotas. Veja que tem momentos que ela é funcional, tem momentos que ela não é funcional a cota. No entanto, ela está lá para auxiliar a interpretação do desenho de cada pessoa. Ok? Não é somente cotas que nós indicamos dentro do desenho, né? É possível reproduzir peças que têm elementos. Vamos lá. Além de cotar e indicar elementos ou peças. Então, veja aqui, ó, dentro dessas peças, elas têm alguma indicação de um elemento. Então, aqui essa peça está indicando um rebaixo, aqui um furo quadrado, um furo redondo, outro rasgo, um elemento oblíquo. Quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês, a linha de chamada dentro desse desenho. Veja que, quando o elemento ele está sendo indicado na aresta da peça, ó, na linha de interseção, ele é representado por uma seta. Vocês estão observando? Quando ele é representado na superfície do elemento, aqui, ó, como o rebaixo, o oblíquo, o rasgo, ele é representado com um ponto. Cuidado, o software já faz isso de forma automática para a gente, mas a mão livre nós temos que ficar atentos. Qual que é a norma aqui de cotas? A gente vai aprender a identificar quais são os elementos que compõem uma cota, né? O método de execução da cota inclui uma linha auxiliar, uma linha de cota, limite de cota e a cota. Então, vamos lá. O que é a linha auxiliar? A linha auxiliar é o prolongamento da aresta que está sendo medida. Então, se eu vou medir essa peça, dessa face até essa outra face, as linhas auxiliares é esse prolongamento. Quando a gente coloca aqui, ó, a normativa, todas as linhas de cota, auxiliar de cota, né, elas são linhas auxiliares do desenho. Ou seja, existe uma espessura específica para ela. Tudo bem que no desenho mão livre, eu tenho que ficar esperto com isso. No entanto, como eu posso falar assim, no software, né, ele já faz essa caracterização para a gente, ele já faz essa correção. Veja que ela tem aqui, geralmente, 50% da espessura da aresta, ela é mais fina, justamente para você não ter o perigo de confundir ela com a cota. Então, nós temos aqui a linha auxiliar. Linha de cota é a linha que atravessa toda a seção, tá? Que está sendo medida. Ela não pode ser interrompida ou ser sinuosa, é uma linha reta. Tá? Limites de cota é o ponto de interseção final aqui, da onde nós vamos fazer os encaixes ou as medidas. E a cota é o valor. Vou explicar melhor isso para cada um para vocês. Por exemplo, quando eu sei que eu quero medir dentro desses parâmetros, os 15 milímetros, veja que a minha chamada de cota ela representa do início ao fim do elemento. Isso é fundamental na compreensão do desenho. Cuidado, o 30 aqui é desse ponto a este ponto. Como eu sei? Por causa do limite da cota. Ó. As setinhas internas estão dizendo esse meu limite. Professor, se eu não tivesse o limite aqui, esse 30 ele poderia ser prolongado até a próxima linha, né? Limite de cota. Tá, vou mostrar exemplos melhores. No entanto, uma coisa fundamental. O profissional que realiza a cotagem, o desenhista, o projetista ali, né, de desenhos técnicos, deve levar em consideração vários fatores para realizar a cotagem. Como, por exemplo, forma da peça, localização dos seus elementos, tecnologia de fabricação. Eu estou desenhando, cotando uma peça, o que tem a ver eu saber como ela vai ser fabricada para cotar? Muitas vezes, a cota é justamente para você poder fabricar a peça. Então, você colocar ali uma cotagem, uma forma que facilite a compreensão do elemento, ajuda lá no processo de fabricação. Vou trazer exemplos para vocês. Função que essa peça irá desempenhar e a precisão requerida na execução do produto final. Ok. Opa!
Cotagem do desenho técnico deve se tornar desnecessária a realização de cálculos para descobrir medidas indispensáveis para a execução da peça. Pessoal, tudo que for indispensável para a fabricação e completo detalhamento da peça deve estar representado no desenho técnico. Tá? Não é recomendado, não é correto você deixar contas para ser feitas e outras validações por si por diante. Ok? Vou dar um exemplo simples para vocês aqui. Quem é da mecânica irá fazer usinagem 1, usinagem 2, com o professor Nelson. Quem é da produção irá fazer a disciplina de PP2, futuramente com o professor Mauro. Né? Quando vocês chegarem lá e forem fazer o plano de corte, o plano de usinagem e a programação dessa peça para ser fabricada, a forma, lá no centro de usinagem, né, a forma com que você detalhar a sua cota vai facilitar ou não a sua programação da máquina a comando numérico. Como assim, professor? Lá nós trabalhamos por um ponto de referência. Então, tem um zero máquina. A partir do ponto zero máquina, que no caso aqui é onde tem esse indicativo, ó, né, onde está o pontinho vermelho aí na tela, a partir dali eu tenho que fazer uma programação com as dimensões de afastamento, quanto a máquina vai andar em relação àquele ponto, a fim de dar a geometria final desejada. Se você observar aqui, muitas delas nós temos que ficar fazendo contas. Se eu paro nesse ponto, eu vim para esse ponto, quanto eu ando? Tem que fazer 33 menos 43,5. Desse ponto para esse, 43,5 menos 60. Dessa forma, talvez dificulte a execução do seu programa. Porque esse programa é feito por coordenadas, linguagem G, ISO, né, que a gente chama. E aí, para você programar, dependendo da forma da cota, você toda hora tem que ficar fazendo cálculo. Por isso a gente fala, você compreender como esse documento está sendo feito, a peça vai ser fabricada, é fundamental para você fazer a correta cotagem do elemento. Vamos lá. A linha de cota, né, que a gente falou para vocês, essa linha aqui, ó, não deve ser interrompida, mesmo que o elemento esteja. Então, se a gente aplicou lá um encurtamento de seção, né, para a pecinha ficar menor e aumentar a escala, a linha de cota ela não recebe esse encurtamento, ela fica contínua ao longo de toda a peça, todo o elemento que está sendo cotado, medido, né, aresta. O cruzamento das linhas de cota auxiliares devem ser evitados, porém, se isso, né, ocorrer, não devem ser interrompidas no ponto do cruzamento. Olha um exemplo aqui, ó, justamente esse setor aqui, ó. Se a gente olhar aqui nesse elemento, nós temos a medida aqui, ó, desse rasgo de 16 milímetros e outra medida aqui dessa aba lateral de 18 milímetros. Legal. Então, eu sei aqui que aqui é 16 por causa das linhas de cota e das linhas, né, de interrupção de cota, e aqui é 18. No entanto, olha essa aqui de baixo. O 26, ele é dessa aresta até o centro do furo. Veja que ele cruza aqui, ó, a linha, né, auxiliar dessas cotas, mas não tem interrupção. Ou seja, o 26 é daqui para cá. Professor, porque ele não puxou aqui para cima e colocou aqui em cima? Ele ia cruzar o 16 de qualquer forma. Se ele não puxasse aqui para baixo, ele ia cruzar o 12. Então, veja que às vezes não tem como evitar. Tá? Isso acontece. Cruzamento das linhas de cota e auxiliares devem ser evitados, como a gente falou. A linha de centro e a linha de contorno não devem ser usadas como linha de cota, porém podem ser usadas como auxiliar. Então, dependendo do desenho técnico, você pode usar linhas de centro. Eu, particularmente, André, não gosto de usar, tá? Mas se você estiver usando linhas de centro, você pode usar ela como referência, ela não pode ser a linha de cota. Então, a partir dela, você vai fazer o seu prolongamento da linha auxiliar, a linha de cota, os limites da cota e a cota. A linha de centro vai ser usada como auxiliar, vai continuar com uma linha de centro até o contorno da peça. Indicações dos limites, né, de cota. É feito por meio de setas ou traços oblíquos. Tá? As setas desenhadas as linhas de forma linhas de 15 graus. Veja que todo esse detalhamento é quando você trabalha mão livre. Tá? O software já faz essa correção para nós. Ela pode ser aberta ou fechada, preenchida.
No entanto, se você tiver no seu primeira cota ela aberta, use por todo o trabalho ela aberta. Vou trabalhar na cota maciça, fechada, a limite de cota. Trabalhe no seu projeto com ela sempre maciça, fechada. E ou a linha oblíqua a 45 graus, se você utilizar, use a linha oblíqua por todo o seu projeto. Ok? Não fique variando. Confunde a interpretação da peça. Indicação dos limites da linha de cota. Deve ser do mesmo tamanho no desenho. Somente a indicação dos limites de linha de cota devem ser usados no mesmo desenho. Somente um símbolo, né? Uma forma de indicação. Então, veja aqui, ó, que essa limite de cota, quando houver espaço disponível, né, as setas de limitação, ou os limites de cota, né, devem ser apresentados entre os limites da cota, internamente, ó. Eu sei que esse valor aqui é deste ponto até este ponto, e este valor aqui, ó, é deste ponto até este ponto, que são os limites. Quando o espaço for limitado, as setas de linha da cota não podem ser apresentadas internamente, podem ser expostas externamente. Que nem aqui, ó, nós temos uma espessura muito delgada, muito fina. Eu não tenho como colocar as setinhas dentro, elas vão se sobrepor. É errado. Então, eu coloco ela externamente. Eu sei que, ó, esse valor de cota é desse ponto a este ponto. Esse aqui, ó, deste ponto a este ponto. A linha de cota é a mesma, que a chamada é a mesma. Tá? Os limites. Somente uma certa limitação da linha de cota utilizada na cotagem de raio. Uma coisa muito interessante. Vamos lá. Quando que eu coto o raio? Quando que eu coto o diâmetro? Diâmetro a gente cota quando a circunferência for completa. Sempre que o elemento cotado fizer total preenchimento do retorno, ou seja, uma linha de contorno completa, eu devo usar o raio, o diâmetro, desculpa. Já assim, o comprimento de curva, se tiver interrupção, ser apenas uma seção, eu uso o raio. Tá? O raio, geralmente, ele é interno, meramente, aqui interno, mas ele está lá de fora. Não, ele está dentro do raio da peça. Só quando for muito pequeno que ele deve ser representado da parte externa. Dentro do sistema de cotagem, você respeitando tudo que foi dito até o momento, existem outras características muito interessantes, que são justamente as formas de cotagem, né? Como a gente falou lá, eu fazer uma cota que facilita o meu compreensão na hora da programação, existem técnicas e métodos de cotagem. Por exemplo, a cotagem em cadeia. Observe-se que a cotagem em cadeia, cada parte da peça é cotada de forma individual, a partir da identificação do item A, então a partir desse A, ó, por exemplo, o A aqui tem um comprimento de 25, o B de 30, né, o C de 12 e assim sucessivamente. Analisando as demais cotas, pode-se perceber que a cotagem da peça não está completa e foram inscritas apenas as cotas que indicam o comprimento. Aqui é só para a gente representar dentro do exemplo técnico, por exemplo, não foi colocado diâmetro, colocamos só os comprimentos. Para quem vai fabricar, essa cotagem pode auxiliar ou não. Para quem vai aferir, ela vai ajudar, porque eu vou ver daqui para cá. No entanto, desculpa, pessoal, se eu for cotar essa peça para uma usinagem, não seria bacana. Talvez aqui fôssemos usar uma máquina, onde está o pontinho vermelho, e eu ia fazer os incrementos. Isso poderia dificultar lá o meu processo de usinagem. Ou se eu fosse cortar a minha peça por completo, qual o comprimento total dela? Teria que fazer a soma, pegar o celular, me dispersar por uns 20 minutos, depois lembrar que eu tenho que fazer essa cota, essa soma. No sistema de cotagem só pode ser utilizado quando é possível o acúmulo de erros, isso aqui é uma coisa muito interessante, na execução da peça, sem comprometer sua funcionalidade. Como assim? Veja aqui, vamos lá. Digamos que eu vou fazer essa peça usinada e a minha máquina não é tão precisa e eu não tenho ali um controle de qualidade. Quando eu faço ela aqui, em vez de eu fazer com 25, vamos falar que eu coloquei ela aqui com 25, 0,02, nesse 25, legal. E aqui no 30, o 30 ficou com 29,9. Beleza? O 12 eu fiz zerado, deu certinho. Aí o 28,
0,08 ficou. Legal. De 25, não, ficou 25,1. Veja aqui, se eu não tiver precisão na hora de fabricar essa peça, quanto vai dar esse meu total aqui? Ela pode ficar maior ou menor do que o projeto. Cuidado. Por que o acúmulo de erros? Porque o meu erro nesse ponto pode se somar ao erro desse ponto, a desse, é uma somatória. Ele vai somando o erro no final, tem uma peça maior ou menor. No entanto, dessa forma que foi desenhado, se eu trabalhar ela de outra forma, como assim de outra forma, professor? Vamos olhar aqui. Eu usar a cotagem por elemento de referência, por exemplo, veja aqui, ó, essa peça ela foi cotada todas a partir dessa face de referência. Na cotagem por elemento de referência, as cotas são indicadas a partir de uma peça, de uma parte da peça, né, ou de um desenho. Tranquilo, Igor. Tenta reconectar aí, mas está gravada a aula, depois você vê essa parte que você pode perder aqui nesse momento. Viu? Estou vendo aqui o chat, pessoal. Dessa forma, que você faz por elemento de referência, né? Esse elemento de referência ele pode ser uma face da peça, uma linha de centro, uma linha básica. Ela serve para cotagem. Esse sistema de cotagem deve ser escolhido sempre que necessário e evitar o acúmulo de erros. Por que evitar o acúmulo de erros? Porque, vamos lá, se eu pegar aqui sem querer e usinar aqui com 35,7, e aqui, não, aqui ficou 45,101, colocar, e o final aqui não, aqui eu fui preciso, ficou 55,0. Veja que o comprimento da peça tem 55, está correto. Você pode ter errado apenas essas alturas internas, ou seja, o erro não se acumula. Essa altura que ficou diferenciada, tá? E aí no final, o que vai perder aqui, como eles estão acima do 35, o 55 aqui quer ser 10 milímetros, ele vai ter menos de 10 milímetros aqui no final, tá? Não que seja aceitável esse erro, mas você não tem um acúmulo de erro. Se você errou, por exemplo, só 45, você pode ter acertado 35 e 55. E aí o erro vai estar internamente a peça. Ok? Nesse exemplo, a localização dos furos foi determinada a partir de duas faces de referência. Olha que interessante. Todas as cotas elas partem dessa linha aqui de cima, ó, e dessa linha lateral aqui, ó. Como eu sei disso? Ó? Veja que para esse furo é daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e outro posicionamento dele, daqui para cá, daqui para cá. Pessoal, uma coisa muito interessante que se erra muito em desenho técnico, o pessoal se preocupa em colocar o diâmetro do furo. Ele faz a peça, faz o diâmetro, mas esquece o quê? O posicionamento do furo. Cuidado. Eu preciso saber qual é o posicionamento central aqui para executar a minha função. Vamos à outra cota funcional e não funcional, muito simples. Digamos que nós estamos fabricando essa peça. Se a gente for fabricar e fazer um furo, o que eu preciso saber dessa peça? O diâmetro do furo, para eu pegar a broca correta, e o posicionamento do centro do furo, para eu alinhar a minha broca e poder fazer a furação. Terminamos a peça, mandamos lá para o pessoal da produção, lá para o gerente de produção, lá para o PCP. O PCP vai pegar e fazer a aferição na minha peça para ver se o processo está correto. Quando o meu processo de produção, o PCP, for fazer a medição desse furo, ele vai precisar de que cota? Das mesmas que eu usei, sim ou não? Alguém sabe me dizer? Ou seriam cotas diferentes? Pense na aferição desse furo. O que você precisaria aí para fazer a aferição nesse furo? Alguém pode me informar? Saberia dizer ou não? Tem alguém por aí? A sala está quase completa. A internet está ruim, né? Para vocês responderem. Aí. Então, vamos lá. Eu tenho um furo.
ok? Para eu fazer esse furo, eu preciso da medida, né, da face até o centro, o posicionamento do furo e o diâmetro. Eu executo o furo. O cara da mecânica foi lá e executou o furo. O cara da produção precisa verificar se ele fez a furação na posição certa. Com as medidas apresentadas, vocês conseguem fazer essa verificação ou precisaria de outros parâmetros? Dá para verificar, só que a medida da tangente do círculo, né? Se fosse pegar uma peça... Legal. Exatamente. Vejo que, para você fazer essa verificação, você tem que fazer contas. Como assim conta? Eu sei que aqui o meu diâmetro é 6, o meu raio aqui é 3, aqui é 30, então 30, né? Menos 20 dá 10. Menos 3 dá 7. Então, desse pontinho vermelho aqui, ó, onde está agora, até esse outro pontinho vermelho, essa linhazinha que vai aparecer na cor vermelha para vocês, ó, teria que dar 7 milímetros. Por quê, professor? Porque eu não tenho como medir o centro do furo, ele não existe fisicamente. Ele é um ponto agora no espaço, né? Então, veja que as cotas funcionais e não funcionais estão dentro desse parâmetro. O que não seria funcional para o engenheiro mecânico? Essa medida de 7, daqui para cá. Não seria funcional. Ele não usa isso no projeto. Ele precisaria saber o centro. Mas quem vai fazer a ferição? Precisa saber o centro? Não. Ele só precisa saber dessa aresta para cá, dessa aresta para cá. Ou seja, veja que muitas vezes, então, você pode ter 2 documentos, um para fabricação, um para verificação. Mas o cara da mecânica vai falar assim, né? O engenheiro da produção não pode fazer conta e achar esses valores. Por que eu preciso fazer? Da mesma forma, ele vai falar para você. Você também, eu posso fazer meus valores que se importam para mim e você faz as contas para você fabricar. Sim, vai ter essa guerrazinha. Cada um pode ter o seu documento para não dar briga, né? Cotagem em paralelo. Veja que a localização do furo foi determinada a partir da mesma face de referência. Observe que as linhas de cota estão dispostas em paralelo, uma em relação à outra. Cotagem em paralelo. Então, daqui é 8, 18, 34, 60, 78. Aqui é muito mais fácil você programar, né? Aqui distante, o quanto ela anda. Cota aditiva. A aditiva é a questão da somatória, né? Pode ser usada como limitação do espaço, desde que não cause dificuldades, interpretação do desenho. Esse aqui a gente não vê muito hoje em dia, a aplicação, você vai ver em uns desenhos técnicos muito antigos, tá? Mas é bem interessante. É a mesma peça que nós apresentamos aqui, só que aqui ela está em paralelo, aqui está de forma aditiva. Veja que esse furo aqui é o 0, esse furo está a 8 milímetros dessa face, esse é 18, a 34, a 44, ou seja, daqui para cá é 44. Mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, esse furo aqui, ó, de diâmetro 3, ele está no nosso zero máquina. Onde está o zero máquina? Aqui, ó. Então, o pontinho vermelho, 0, 0. Esse furo 3, ele está a 30 do eixo X, da linha X, da aresta X, e a 22 da aresta Y, que seria esse aqui, vamos falar. X, Y. E aí você tem por coordenadas aditivas essa representação. Cotagem por coordenadas. Essa aqui sim está muito usual hoje em dia. Já expliquei aqui para vocês. Na cotagem por coordenadas, ao invés das cotas virem indicadas no desenho, elas são indicadas em uma tabela próxima ao desenho. Elementos da peça são identificados por números, geralmente letras também, pode ser, tá? E a representação das cotas está associada a esses números. Na tabela, permite reduzir a localização e tamanho dos elementos. Olha que interessante. Aonde a gente vê isso hoje em dia? Digamos que você comprou lá um suporte para a sua televisão, para você colocar ele na parede. As televisões podem ir lá, sei lá, de 32 a milhões de polegadas, né? A 100 polegadas, vamos falar aqui. E aí, é o mesmo suporte para de 32 para de 100? Não, esse suporte ele muda de escala, ele fica maior conforme maior o tamanho da TV. No entanto, geometricamente ele é o mesmo. Então, se eu sou um projetista da empresa que fabrica
suportes para a televisão, eu posso ter um único desenho. Desse único desenho, eu faço a geometria dele e, em função do tamanho da TV, eu tenho uma tabela para cada televisão. Como assim, professor? Digamos que nós vamos instalar aqui uma televisão de 32 polegadas. Essa furação entre o 7 e o 2 está aqui, ó, no eixo X, o 2 está no 8, aqui, e o 7 está no 52. Então, daqui, dessa face para cá é do 8, e dessa face para cá é 52. Opa, encaixou lá atrás da TV, bacana. Agora, se fosse uma televisão de 50 polegadas, aí eu teria uma outra tabelinha aqui escrito TV de 50 polegadas. Essa aqui era para de 32. Esses valores talvez fossem diferentes. Em vez daqui ser 8, seria, sei lá, 22. E daqui para cá ser 52, seria 152. Ou seja, no mesmo desenho eu posso ter várias tabelas representando várias geometrias distintas. E aí eu tenho um único documento. Por que é interessante esse único documento? Para evitar erros, eu coloco o mesmo documento dentro de cada um dos produtos fabricados e mando para o cliente. E o cliente, a hora que ele pega, ele vai ver, comprei para de 64 polegadas. Aqui a tabelinha de medidas de 64 polegadas. Você compra hoje qualquer eletrodoméstico, comprar um micro-ondas, por exemplo. Estou falando dos exemplos mais aleatórios. Eu tenho lá o micro-ondas de 20 litros, 30 litros e 45 litros. Né? Desses três, quais as medidas dele? Eu tenho lá um desenho falando largura, altura e comprimento. A, altura, C, comprimento, L, largura. E do lado tem uma tabelinha. 20 litros, A, C e L, tal valor. 40 litros, A, C e L, outro valor. Eu não preciso ter 3 documentos técnicos, 3 desenhos técnicos. Ok? Cotagem de elementos. Isso aqui é uma coisa muito interessante. São alguns exemplos bem específicos, só para vocês interpretarem aonde ficaria melhor a compreensão. Temos essa pecinha aqui, ó, está na mão aqui do leitor, está aqui a geometria dela. Para fabricar ela, o que eu preciso cotar? Legal, vamos lá. Eu preciso cotar aqui o comprimento total dela. Quanto ela tem de comprimento? 54, está aqui na figura superior, na vista superior. Quanto ela tem de largura? Aqui, na frontal, na superior, não apresentam largura. Opa, está na lateral, 36. Quanto ela tem de altura? Ela tem tanto na lateral quanto na frontal, está aqui 18. E ela tem um rebaixo aqui, ó. Esse rebaixo ele tem 36 dessa face e 9 dessa face. Professor, mas qual é essa altura aqui? É uma consequência, é calcular, 18 menos 9. Poderia ter colocado aqui? Poderia. Mesma coisa esse comprimento aqui. Quanto é esse comprimento? 54 menos 36. É uma consequência. Poderia ter colocado aqui? Poderia, ou não. Veja que aqui nós temos todas as medidas, cotas, dimensões necessárias para a correta fabricação da peça. Professor, essa altura eu poderia ter colocado aqui, talvez não ficaria tão interessante. O interessante dela está aqui. Eu vejo que ela é referente a esse rebaixo. Esse comprimento aqui eu poderia ter colocado aqui, o 36. Então, o ideal seria aqui, ó, porque aqui ele é onde melhor detalha esse elemento. Correto? Olha esse outro, é bem interessante. Mesma característica, só que agora ele tem um rasgo aqui, ó, no centro, né? Veja aqui uma coisa. Ele colocou aqui comprimento de 60, a largura do rasgo de 20, profundidade de 7, veja que ele está dentro da peça, poderia estar fora, mas está dentro, 15 de altura, 30 de largura. Para vocês fabricarem essa peça, falta alguma cota ou não? Vocês conseguiriam desenhar ela? Sim, sim. Você desenharia... Calma, que eu estou abrindo aqui. Felipe, só uma dúvida. Qual seria o posicionamento desse 20? Quanto seria essa aresta? Teria que calcular, né? Como você faria esse cálculo? Porque, digamos, eu vejo ele aqui,
mas posicionamento. Aqui, no caso, ele colocou uma linha de centro. Então, nós vamos deduzir, legal, isso aí, ó, que isso, mas aí você dividiria por 2, seria de cada lado. É uma forma correta, tranquilo. Mas vamos a uma situação muito simples. Vou lá. Digamos que essa peça, ela é feita, você fez o cálculo certo, legal. Ela é feita de um material muito específico que não tem aqui em Fortaleza. Nós precisamos comprar ela de outra região, ela vem lá do Centro-Oeste. Então, por internet, hoje, pelo WhatsApp, eu faço a compra rapidinha desse material. É um aço VN aí, 61,60, vamos falar assim, 31,32, sei lá. Um aço específico, muito específico. E aí eu faço essa compra, chego aqui e mando esse desenho técnico lá para o meu operador. E o operador, ele está hoje numa segunda-feira de manhã, chuvosa, com sono de ressaca agora, né? Não o professor, é o operário lá da marca. O professor está ok aqui, ó, para a aula, né? Mas o cara tá lá, putz, o time dele perdeu ontem, né? Levou uma sacolada ontem, os caras, meus colegas estão falando o dia inteiro aqui, lá desde o vestiário, os caras só falando na orelha dele, né? Que o time dele perdeu. E aí, esse cara tá desse jeito, ele vai fazer essa conta. Aí ele vai lá, né? Vai pegar os 20 menos 16, dividido por 2, dá 15. Fez de cabeça aqui, usina a peça. E aí, quando você vai colocar ela lá, putz, falhou. Errou. Tudo bem, você vai fazer outra, você desconta dele, né? Mas veja que no momento que você colocou ele para raciocinar, se ele não estiver num momento bacana, poderia ser outra situação. O cara brigou com a mulher ontem, está nervoso hoje, né? Ou aprontou, ele vai chegar em casa, está com medo da porrada, alguma coisa. Ele está nervoso, ele erra a conta. Isso pode acontecer com a gente no dia a dia. Se eu tivesse colocado uma cota aqui, ó, né? Representando outros 20 aqui, será que eu não teria um índice de acerto maior? Que aqui é 20, a consequência é 20, sai na consequência? Porque, ó, mesmo ele tendo errando, ele vai pagar a peça. Digamos que a gente comprou hoje aqui lá no Sudeste. Comprei hoje, o cara vai separar e vai despachar, a transportadora pega amanhã, terça. De lá para cá, 4 dias, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos entregar só na segunda. Saiu na rota na outra segunda. Chegou aqui na segunda tarde, legal, né? A rota de entrega aqui em Fortaleza. Na terça ele usinou. Eu pedi numa segunda, ele fabricou na outra terça. Se ele pegou na outra terça e usar essa mesma cronologia, eu só vou fabricar ela de novo agora na outra quarta. Então, uma peça que era para durar uma semana, ela já está durando aí 3 semanas para ser fabricada. Veja que, muitas vezes, uma pequena cota a mais facilita a compreensão, facilita lá o desenvolvimento do seu projeto. São várias consequências. Legal? Lembrando que seu professor não está de ressaca. Cotagem de furo, né? Como a gente falou, eu faço aqui o furo, tenho furo na minha peça. Para a fabricação, eu preciso das coordenadas. O centro dele é 15 para 15, 16 por 16. E aí eu faço a minha peça. Mas para a aferição, essas medidas não são as ideais. Por quê? Porque eu vou medir daqui para cá, o interno. O interno eu tenho 16 por 16. Como eu sei se vai estar no meio? Meço aqui, vou vendo. Você poderia ter as cotas que auxiliariam aí na interpretação da peça. Ok? Contagem de mais elementos. Então, veja aqui uma peçazinha, né, também com 3 alturas, parece um pódio aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, né? O que a gente faria aqui? Olha lá, ele é representado na vista aqui, melhor detalhe os elementos. A altura dele está melhor representada aqui na lateral. Profundidade, né? Ó, e o comprimento. Tá? Então, usem as vistas para detalhar o que melhor representa essa área. Tá, professor? Essa altura ela está aqui também, ó. Não, está aqui esse comprimento de 18, mas é a melhor compreensão aqui. Elementos angulares, tem 2 formas muito interessantes de você medir. Quando a gente vai fazer um chanfro lá na nossa peça, né? O chanfro, por exemplo, é a opção medida. Então, daqui para cá é 8, daqui para cá é 12, né? E aí a gente faz a geometria da nossa peça. Eu posso usar, então, medidas, ou eu posso usar ângulos. Opa! Eu tenho uma cota e um ângulo, a outra é consequência. Nessa aqui é a medida,
A angulação ela é uma consequência. Tá? Aqui não, aqui a medida vai ser uma consequência. Então, essa cota aqui de cima, ela é uma consequência. Aqui é 7 com angulação de 25, aqui é 8 com angulação de 30. Tá? Olha que legal essa peça. Ela está com uma vista de seção interna à peça. Então, esse aqui, ó, esse desenho técnico, logicamente, sabe dessa altura, esse comprimento, se detalharia por completo a sua peça. Eu sei que ela é uma peça nessa geometria, com uma chapa de espessura de 7 milímetros. Tá? Então, veja que ele cotou aqui, ó, a vista da seção que está representada internamente a peça. Tá? Cotagens especiais são formas de representação de elementos. Quando você tem uma série, um elemento seriado, grandes raios ou superfícies esféricas. É muito interessante. Por exemplo, aqui, ó, nós temos raios muito pequenos ou muito grandes. Esses raios podem ser interrompidos e cotados de forma distinta. Então, veja que ele está aqui, ó, apenas um indicativo do raio. Tem a setinha de indicação, é uma nota, e aqui a gente faz a representação desse raio, porque não caberia um e-mail aqui, ó, dentro da peça. Mesma coisa, se eu tenho um arco muito grande e eu faço a representação apenas de uma pequena seção da peça, se eu colocar lá a medida do raio até o centro da peça, muitas vezes pode sair da folha. Ela tem que mudar a escala. Você pode fazer uma interrupção dessa linha aqui, ó. Isso aqui é uma representação de interrupção de linha de centro, de chamada, né, de cota. E aí você tem aqui, ó, que é um raio muito grande. Se eu colocasse essa peça no tamanho, na escala real da peça com um raio, ficaria totalmente fora da escala do desenho para a interpretação correta. Tá? Olha aqui a representação de esfera. Então, você vê essa curvatura, mas como a peça está em corte aqui, ó, ele tem a representação de um raio esférico de 115. A gente sabe que ali é uma esfera, não é apenas uma curva. Tá? Olha aqui, ó, um diâmetro esférico de 12. Ok? Contagem de elementos equidistantes, espaçamentos iguais, tem várias formas. Você poderia cotar sua peça 90, aqui para cá é 12, aqui para cá é 12, 12 mais 12, né? Todos os diâmetros 5. Esse furo está a 60 graus desse, que é 60 graus desse, ou você pegar essas mesmas peças e representar de forma simplificada. Então, vamos lá, ó. Eu sei que desse furo para esse é 12, só que são 5 furos equidistantes de 12, completando 60 milímetros no total. Tá? Então, eu sei que são 1, 2, 3, 4, 5 furos. Esse total dá 60, a 12 cada um. Você pega muitos desenhos técnicos com essa representação, mas você pega mais com esse. Você tem aqui um furo, são 6 furos de diâmetro 5 milímetros, a 60 graus cada um, completando os 360. Ou seja, eles estão equidistantes a 60 graus. Só fazer 6 vezes 36, 6 vezes 6 é 36. Então, você sabe que são os 360. É outra forma de representação simplificada. Encurtamento, né? A cotagem com encurtamento de seção. Teve encurtamento aqui, mas a linha de cota ela não é interrompida. Ó. Veja que aqui nós estamos interrompendo, mas ela completa o comprimento total da peça, os 300 milímetros. Tá? Professor, o que é esse quadrado aqui no 34? É uma forma também de representação. Geralmente, quando é o círculozinho com o traço, é o diâmetro. Aqui é um perfil quadrado de 34 de lado, 34 por 34. E aqui é um diâmetro cilíndrico de 34. Tá? Olha aqui essa peça, ó, bem interessante. Isso aqui era o que poderia ser aplicado numa daquelas pecinhas que a gente deixou na aula passada. Então, quando eu pego essa peça aqui, ó, olha o que eu vejo aqui. Eu vejo um encurtamento, uma vista de seção interna. Ok? Chanfro, 3 por 45. Ele tem 3, ângulo de 45. Como 45 é para os dois lados, ele está aqui, ó. Ele não está representado numa referência. Tanto faz o lado, a angulação de 45 vai ser um equilátero, né? Três lados iguais. E aí vamos fazer alguns reforços de aprendizado, só para a gente lembrar das medidas.
Pergunto a vocês, a cotagem na isometria ela é errada. As cotas devem estar representadas no documento técnico que está representado por meio das vistas. E nas vistas você vai fazer a identificação dos elementos. Aí eu pergunto a vocês, agora preciso que todo mundo fique acordado, vamos lá. Essa medidazinha aqui, ó, onde está o pontinho vermelho, qual seria o valor dela? Você olhando ali na isometria. Onde está o ponto vermelho aqui, ó, 14, legal. E essa aqui, ó, que está aqui em cima, 32, muito bom. Então veja que aqui você detalha por completo o elemento, né? Essa medida que está aqui, ó, onde está o pontinho vermelho, ó, quanto seria ela? 16, legal. E essa outra? Aqui em cima, ó, onde está o pontinho vermelho? 8, maravilha, Felipe. Legal. Ou seja, veja que é muito mais fácil você compreender as cotas nessa posição do que nessa, tá? Para fabricar o elemento. Vamos lá. Analise o desenho técnico, a marca alternativa cis correta. Aqui são provas, são questões tiradas de vestibulares ou concursos, né? A cota 12, 8 e 9 define o tamanho do furo, ou as cotas 10, 5 e 9 indicam a localização do furo. E aí? Qual que é o certo? A ou B? O Ramon também no A, o Felipe no A. O A seria o correto. Porque 12, 8 e 9 é o tamanho do furo. Como assim tamanho? Largura, comprimento, profundidade. Exatamente, ó. Isso aí, Felipe. E já aqui, ó, 10 é posição. Daqui para cá ele está a 10. Daqui para cá ele está a 5, só que o 9 não é localização. O 9 ele é profundidade. Legal? Analise o desenho técnico abaixo, assinale com o X, a alternativa corresponde ao elemento tomado como referência da cotagem. Então, veja aqui que nós temos como se fosse uma ponta de eixo, tá? Um eixo cilíndrico, linha de centro, diâmetros, geometria cilíndrica. Nós temos aqui, daqui para cá, 13, daqui para cá, 35, 58. Foi usada aqui uma linha base de referência, uma linha de referência ou uma face de referência. O que nós usamos de referência aqui nessa peça? E aí? Foi usado aqui, ó, né? Uma face, exatamente, ó. Uma face de referência. Quando você olha aqui, essa face frontal da peça, ela foi usada como referência para as cotas de comprimento. Ah, professor, e aqui? Não, aqui ela usou as arestas. Essa aresta para essa aresta é 15, desse ponto para esse ponto é 15, dessa aqui para essa é 30. Aqui não foi usada a referência, são apenas as linhas de chamada normal, mas o comprimento dela é tudo em função dessa face. Provavelmente lá na fabricação, aqui é o zero máquina, onde está o pontinho vermelho é o zero máquina peça. Tá? Isso aqui é bem legal. Ó. Esse aqui eu já vejo muito em concurso. Análise de desenho técnico assinale com X a forma de cada partida, a linha básica vertical. Ó, assinale a alternativa que indicam as medidas que foram usadas, foram geradas a partir da linha básica vertical. Então, eu tenho uma linha básica vertical e existem cotas a partir dela. Tá? Vamos lá, quero que vocês pensem aí com calma. Primeiramente, vertical. Horizontal. Estou mencionando ninguém. Horizonte, vertical. Então, eu tenho uma linha vertical. Essa linha vertical é uma linha de referência básica. Ou seja, ela está ali como auxiliar. Quais cotas saíram a partir dela? Né? A partir dessa linha, quais medidas foram apresentadas? Vamos lá, vou ajudar vocês aqui. Ó.
A linha de referência vertical seria essa linha... Opa! Seria essa linha vermelha que está aparecendo aí, ó. Tá? Essa foi a linha de referência vertical. A partir dela, quais foram as cotas que saíram dela? Ela usou como referência para os 45, os 36, 25, 21. Todas essas cotas saíram a partir dela. Correto seria, então, a letra D. Letra D seria o correto. Calma. A letra C, vamos olhar aqui, 16, 20, cadê o 20? Tô vendo, 20, 13, 15. Ah, porque ela é horizontal. Qualquer linha azul aqui, ó. Essa linha azul que apareceu agora para vocês, ó, que está usando o item C como referência, ó, 16, né? 20, 13, 7 e 15, ela aqui, ó, ela é horizontal. Ele perguntou vertical. Exatamente. Tranquilo? Legal. Então, só ver o vertical. Então, veja que todas elas partiram dessa linha de referência. Uma coisa interessante nessa peça, pessoal, o zero máquina dela é aqui, ó, onde está o pontinho vermelho. Por que, professor, ele colocou aí? Que loucura é essa? Não é loucura, não. Olha só que interessante. Processo de fabricação. Digamos que nós vamos fazer essa peça no CNC, no centro de usinagem, por fresamento. E eu tenho lá o blank, a peça completa. Se eu prender ela pelas laterais aqui, quando eu for fazer essa lateral, eu vou ter que soltar ela, mudar a furação para terminar a peça. Isso pode gerar um erro. Ou eu posso fazer o quê? Pegar essa minha peça, fazer esse furo central nela aqui inicial, que nem tem o diâmetro dele aqui. Fiz o furo, fixo ela por aqui. A partir do momento que eu fixei ela por aqui, eu consigo fazer todas as demais geometrias externas e internas aqui. Ou seja, eu usei minha peça sem fato de soltar e posicionar ela novamente. Esse fato de soltar e repreender a peça, eu posso movimentar e perder referência. Ou seja, errar a execução da minha peça. Tá? Estratégia e desenho. E aí chegamos naquela nossa velha pecinha linda, polida, já que está acompanhando a gente, vai se formar com a gente aqui, né? Dentro dessa pecinha, como eu cotar ela? Como eu representar essa peça dentro do desenho técnico? Então, logicamente, vocês vão pegar ela e na mão livre e fazer a correção do software. Eu coloquei aqui para vocês, está abrindo aqui o SolidWorks, ele vai abrir, vai minimizar. Eu coloquei para vocês aqui a resposta. Tá? Professor, essa é a única forma de cotar essa peça? Não. Você pode cotar de diversas formas. Tá? Só um instante. Só fazendo a configuração aqui de... do software. Pronto. Então, por exemplo, vamos abrir ela aqui. Só um minutinho. Acho que ela está aqui. Pronto, ela está aqui. Então, quando a gente abre a nossa pecinha aqui, tem que tirar só esse ponteiro vermelho aqui, que ele inibe um monte de coisa. Quando a gente olha aqui a nossa peça, logicamente eu tenho que fazer aquela estratégia de posicionamentos, modos de apresentação da vista e como essa vista vai ser representada e cotada, né? Temos aqui a nossa peça, tá? Temos aquela nossa estratégia de desenhos. Pessoal, eu estou mostrando tudo para vocês dentro da folha lá, né? Mas a próxima hora a gente vai falar da folha, tá? Então eu vou vir aqui em novo, só um instante, novo, peça, ok. Errei, desculpa. Novo, desenho, ok. Ele vai pedir para a gente uma folha. A gente vai pegar uma folha aí, A4 qualquer, logicamente, uma minha peça ela fica em pé, então eu vou pegar uma retrato, né?
Paisagem, pessoal, são as deitadas, né? Ó, a 4 deitadas será paisagem. Eu tenho um retrato aqui, esse aqui, ó. Ok. Tá aqui a nossa folha. Feito isso na nossa folha. Veja que nós estamos com os dois desenhos abertos aqui, ó. Tanto a que a gente está fazendo a pecinha, ó. Ó, a pecinha desenho técnico. Estamos com os dois abertos, tá? Então, eu venho aqui, ó, na paleta de vistas. Vou procurar a nossa pecinha aqui, né, ó. Essa peça para atividade, o nome dela. Vai aparecer todas as possíveis vistas aqui. Legal. Eu, como compreensão do elemento, já estou fazendo a estratégia na minha cabeça, o que eu vou representar e cotar. Vou vir aqui, ó, primeiramente, botão direito na folha, propriedades. Trabalhamos no primeiro diedro. Aplico as alterações. Paleta de vistas. Vou pegar aqui minha vista direita. Vou colocar ela aqui, ó. Tá? Feito isso, se eu arrastar para o lado, ó, o software já faz para mim todas as vistas da minha peça. Ah, professor, qual que o senhor vai usar aí para representar completamente o elemento? Eu não vou usar nenhuma dessas. Vou pegar apenas a frontal. E eu, particularmente, sempre tiro essas linhas de auxílio aqui, ó. Tá? Vou só dar um zoom aqui para facilitar. Vou pegar e vou aplicar uma vista de corte. Horizontal, vertical. Aqui no centro dela, ó. Vou dar o OK, arrasto para cá. Ah, professor, mas está invertido aqui a seta. Só inverter aqui, ó. Inverter direção. OK. Se eu olhar minha folha, tá um tamanho bacana. Será que dá para modificar em escala aqui, ó? Cliquei na vista frontal, que é a referência. Vou descer aqui um pouquinho, ó. Ela está 1:2, né? Ó. Se eu colocar 1:1, vai ficar muito grande, ó. Talvez não dê para cotar todos os elementos. Poderia usar uma escala quebrada? Não é recomendado, mas se você quiser usar isso só para facilitar a leitura, poderia. Então, para 1,5, por exemplo. Não é 1:2. Ó. Ficou um tamanhozinho mais agradável na folha. Legal. Feito isso, volto aqui no meu desenho. Essa minha vista ela tem que estar representada com as arestas invisíveis aparentes. Então, eu vou clicar aqui, ó, para os pontilhados aparecerem. Ah, mas aqui não é recomendado. Tudo bem, eu clico nela e nessa aqui eu tiro. Tá? Veja que essa tem, essa não. Legal. O que eu vou cotar em aonde? Veja que nós vamos usar as medidas em relação à representação. Então, o que melhor define, por exemplo, esse chanfro? É essa vista que ele me aparece. Ah, os diâmetros dos furos, eles estão aqui. Mas e aqui? São as profundidades. Então, veja aqui o que é interessante. Eu vou em anotações, dimensão inteligente. Eu pegar esse diâmetro desse furo aqui é melhor representado do que eu pegar ele aqui, ó, daqui para cá. Ó. Só um instante. Ó, ele me informar aqui. Por quê? A leitura aqui é mais compreensível do que aqui. Professor, está aparecendo 0,00. Toda a cota vai aparecer isso. Isso aqui você configura no software, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui em opções, né, configurações, tudo é configurável, né, do documento. Se eu vim aqui em dimensões, tem aqui várias configurações de cota. A gente vai ver outra forma de fazer isso também, mas aqui embaixo, ó, eu tenho uma representação só de zeros. Tanto à esquerda quanto zeros à direita. Zero à esquerda, né? Eu não quero. Eu, particularmente, removo. E das dimensões, o zero à direita, eu tiro todos. Mas, quando acontece isso, por que você tira todos? Porque ele coloca o que for necessário. Por exemplo, digamos que ó, aqui é 25, ficou só 25. Ah, mas como eu sei se ela não é quebrado? Está configurado de uma forma? Se ele for quebrado, ó, por exemplo, eu vou botar aqui na minha peça, vou achar esse meu furo, ó, ele foi feito aqui, ó, dentro do esboço. Vou abrir ele, vou deixar ele de frente. Em vez de 25 aqui, ó, eu vou falar que ele vai ter 24,975. 3 casas.
e vou sair. Quando eu sair daqui já, ó, vou colocar na isometria aqui, não parece que mudou muito, né? Vou direto para o desenho, olha o que acontece, não estou clicando em nada, olha lá a cota, ele está usando 2 casas decimais. Opa, poderia lá então, configurações, e o meu está configurado para 2 casas, tá? Que é o que eu uso geralmente. Desenhos, agora desenho, dimensões. Olha, está para 2 casas, eu vou colocar aqui para 3 casas. Ok. Pronto, agora ele apareceu. Ah, professor, mas esse aqui ele tem só a medida sem as casas de dimensão a zeros. Ele tira os zeros, ó. Opa, não, eu quero esse aqui. Eu peguei a linha de chamada aqui. Esse aqui, ó. Olha lá, só os 20. Legal. Professor, as chamadas. Pessoal, eu quero a medida daqui para cá. Clique em uma, ele me dá a profundidade. Não cliquei, estou arrastando ainda, ó. Arrasta até a outra acender, ó. Tá vendo que ficou laranjinha? Clico nela e me dá a distância. Mas esse diâmetro 35 não é bacana aqui. Exatamente. Clico nele e deleto. Aqui é o 35. Professor, não cabe aqui nem da peça. Coloca fora aqui, ó. Não tem problema. O 20 ficou estranho aqui. Puxa ele para cá também, ó. Tá? E aí você vai fazendo a cotagem da sua peça, para que vocês pensem quais são as cotas fundamentais para o completo detalhamento do objeto. Por exemplo, eu preciso dessa altura aqui, ó, daqui até aqui embaixo. Ó. Legal, 100. Professor, aqui no chanfro, como eu faço o ângulo? Mesma coisa, eu clico numa linha, tá a medida dela, não cliquei, porque é para a cota ficar presa, eu clicaria novamente. Sem eu clicar, eu arrasto até a outra linha aqui, ó, para ficar laranjinha e clico. Opa, não cliquei. Aqui, ó, ele vai abrir. Dimensão inteligente. Dessa minha linha até essa. Olha lá, ele abriu a minha angulação. Ele abriu desse lado, depois ele abriu do outro. Ó, vou abrir aqui, ó, 45. Não. Onde ficaria melhor representado? Talvez 135 aqui, ó. Mas está na frente aqui, professor. Você ajusta aqui, ó, depois. A melhor forma de representar a sua cota. Que tem que pensar uma posição aí bacana aí para encaixar. E aí você vai fazendo o detalhamento do seu elemento. Ok? Professor, eu queria saber a distância aqui dele. Pego a linha, até onde? Até esse ponto ó, que eu quero. Aí eu arrasto aqui a 12. Ó. Veja a linha de chamada aqui do 12. Vou colocar 2 aqui, ó. Tanto 12 quanto 36 aqui. Ficou coberto pelo A, não tem problema, eu posso editar o meu A de posição aqui depois, ó. Quando ele arrasta ele aqui, ó, reposiciono ele aqui, só para não ficar em cima. Essa linhazinha também aqui está incomodando, está em cima ela aqui. Encurtar ela aqui um pouquinho, ó. Pronto, olha aí. A gente edita tudo. Veja o 36. A linha de chamada dele, né? Está daqui até esse ponto. Poderia vir aqui a linha de chamada e mudar, ó, diversas outras geometrias. Cuidado, tá? A gente utiliza essas, a aberta, a maciça ou o traço oblíquo, tá? Mas veja que o documento está diferente, porque ele já estava configurado inicialmente para essa. Ele configurar antes para todo mundo ser igual. Aí você vem aqui pela configuração. E aí aqui, ó, o 12 e o 36. Porque o 12 ele está pegando por fora e o 36 por dentro. Porque se eu colocar por dentro aqui no 12, ó, por exemplo, ó, fazer internamente, ó, vai ficar muito estranho, muito próximo, em cima da medida, ó, né? Então, aqui, esse aqui eu pegaria externamente. Só você já tinha corrigido isso para a gente, ó, externo. E aí, aqui, se eu quiser alinhar os dois, ó, eu vejo que a linha de chamada do 12 é desse ponto a esse, do 36 é desse a esse. Veja, a mesma linha de chamada está sendo utilizada para os dois elementos. Ok? Que mais? Quero fazer uma indicação aqui, ó, uma nota. Vem aqui em nota. Aí ele vai pedir aqui o ponto.
Ó, posso fazer, ele já faz a indicação, ó. Se eu venho na aresta, ó, ele está fazendo a seta, se eu venho dentro, ele já faz o ponto. Ó. Tá vendo? Por exemplo, se eu clicar aqui nesse ponto e arrastar, eu posso escrever aqui que ele vai ser pintura X, fosfatizado, epóxi, né? Aqui ele está ativo ainda. Se eu clicar aqui na aresta, ó, ele vai fazer a setinha. Ó. Não estou falando de pintura, só da UESC, que é aí que ele para. Então, veja que as chamadas ele coloca em função da peça. Professor, se eu arrastar minha peça, o que acontece? Sai tudo do lugar? Não. Todo mundo acompanha. Ó. Tá? Depois que eu saio aqui, ó, se eu reposicionar, todo mundo acompanha. Ok? Que mais? Acho que de início que a gente precisa saber são essas coisas de cota. Quarta-feira nós vamos ver como trabalhar essa folha, como trabalhar a parte da legenda e outras informações pertinentes ao desenho técnico. Não fiz as cotas aqui completas e corretas, porque eu quero que vocês pensem, tá? Quando vocês pensarem, tem a correção aqui dentro da própria apresentação, vai ter lá no final, talvez as cotas necessárias para o completo detalhamento do objeto, ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Por favor, os nomes aqui, ó, para a gente gerar a nossa lista de frequência. Pessoal, não está no AVA ainda essa aula. Eu estou sem internet há uns dias em casa, desde sábado, tecnicamente. E aí eu vou postar já para vocês, justamente com a gravação dessa aula. Ok? Alguma dúvida em específico de algum aluno? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Pessoal, qualquer dúvidas, críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição do nosso time de comunicação, nossa ferramenta Torpedo, nosso grupo WhatsApp. Ok? Agradeço a atenção de todos e nos encontramos na próxima quarta-feira. Pessoal, boa semana a todos. Até quarta.